Pois bem, Atos capítulo 17, versículo 15. Bom, lembrando, estamos estudando a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, no texto anterior, nós vimos que Paulo ele estava pregando em Bereia, uma cidade que é muito conhecida. Normalmente os cristãos gostam de dizer: eu sou cristão bereano, porque lá eles examinaram, né, principalmente os judeus. O apóstolo Paulo estava na sinagoga, os judeus daquela cidade, eles analisaram o que o apóstolo Paulo falava de acordo com as escrituras. Então isso se tornou um sinônimo daquele cristão que tudo que ele ouve, ele vai examinar as escrituras para ver se é realmente assim. Tá bom? A expressão que foi utilizada no versículo 11, lendo, né? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Esse contextualizando para vocês. Bom, depois, agora o apóstolo Paulo, ele vai para Atenas, ok? Então, Atos 17, versículo 15, sempre lembrando, tem alguns comentários que estão no livro, mas eu faço sempre questão de fazer toda a leitura do texto bíblico, ok? Então, Atos 17, versículo 15 diz: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Perdão, irmãos. Bom, aqui na nossa tradução apareceu o termo comovia. Apareceu o termo comovia. O apóstolo Paulo, vendo a idolatria daquela cidade, se comovia. Eu achei interessante esse termo no grego, e realmente diz que ele se aplicava assim, de comover, a pessoa se comover, tá ok? Mas é interessante que o dicionário Strong, ele diz que a raiz da palavra ela era aplicada à comoção, né? Mas a raiz da palavra era a palavra paroshuno, e essa palavra significa tornar afiado, amolar ou estimular. Então, apesar de ter essa aplicação de se comover, e algumas traduções usam até outros termos, né? Mas o significado da palavra é assim, como se o apóstolo Paulo estivesse sendo afiado, ou seja, preparado para fazer um sermão. Porque quando você vê as pessoas errando, no caso ali, no uso das imagens de escultura para representar muitos deuses, ou usar a imagem de escultura para representar um só Deus, irmão. Então, tudo isso mexe com o cristão, né? Ou seja, o cristão, quando ele vê algo errado acontecendo, ele vai, vamos dizer, sendo estimulado, sendo amolado, se tornando afiado. Esse é o significado da palavra paroshuno, né? Então, ele se comovia, mas ele estava sendo afiado, ele estava sendo preparado, porque nós veremos no decorrer desse texto, ele vai fazer algo que era raro, que era pregar no Areópago, né? Ter a oportunidade de pregar no Areópago. Começa a pregar em Atenas e acaba que ele é levado até o Areópago para pregar. E como eu disse para vocês, lembre-se, essa segunda viagem missionária, ela começou logo após o concílio de Jerusalém. E naquela reunião foi feito um documento em que o apóstolo Paulo
ele usa esse documento nessas pregações. Eu falei para vocês que naquela reunião, certamente a palavra do apóstolo Paulo lá foi uma palavra, vamos considerar assim, que gerou grande respeito, o respeito que eles certamente tinham pelo apóstolo Paulo, pelo conhecimento literário que ele tinha, tendo ele estudado com o grande mestre de Israel naquele período, que era Gamaliel. Então, por isso, o apóstolo Paulo certamente era muito respeitado. Ele não esteve com Jesus, mas tinha um grande respeito. E na oportunidade eu falei para vocês, o apóstolo Paulo certamente falava hebraico, o livro de Atos vai deixar bem claro que ele falava hebraico, mas também certamente falava latim e grego. Então, esse seu sermão será em grego. E para os apóstolos, Pedro, Tiago, João, eles certamente teriam dificuldade. Provavelmente nem falavam grego. Nem hebraico eles deveriam falar. Falavam aramaico, que era a língua em geral falada pelo povo. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo está, de alguma maneira, sendo preparado para esse sermão, esse momento, né? E existem citações, irmãos, de historiadores falando que Atenas era uma cidade que você podia encontrar mais deuses do que homens. Eles, vamos dizer, adoravam milhares de deuses. Okay? Isso era muito comum no mundo antigo. Diz a história que, por exemplo, tinham cidades como a cidade de Pérgamo, tinham muitos altares, e às vezes tinham locais que eles tinham montanhas que eram só dedicadas a altares. Você podia ir lá e escolher qual. Bom, hoje eu vou orar nesse Deus, hoje eu vou orar com aquele Deus. Então, era realmente uma crença em muitos deuses que deixava o apóstolo Paulo, vamos dizer, comovido, mas significando que ele estava sendo afiado, preparando para fazer um sermão para eles. Bom, o versículo 17 prossegue. Atos 17, versículo 17. Mantenha sua Bíblia aberta. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Bom, a regra do apóstolo Paulo é, vamos dizer, pregar para os judeus. Um sermão para um judeu, um sermão para um gentio era diferente. Aqui o que nós vamos ver, o destaque é um sermão para os gentios. É o que Lucas vai relatar. O que ele disputou nessa sinagoga nem é tratado aqui, mas principalmente na primeira viagem missionária, eu relatei para vocês qual era a disputa. A disputa era que Jesus era o Messias. O propósito era mudar a interpretação que aqueles judeus que iam à sinagoga estavam ouvindo todos os sábados. Que o Messias viria e implantaria um reino justo, Israel seria exaltado e os ímpios seriam punidos. Os ímpios eram os gentios, romanos, gregos, que oprimiam os judeus. Esse era o discurso. O Messias virá. Lembre-se, nesse período nós estamos, a segunda viagem missionária ocorre no ano, nós estamos próximos do ano 48, 47, não? E já tinham quase 20 anos da morte de Jesus, mas os judeus em geral, o que eles ouviam na sinagoga era que o Messias ainda não veio, que o Messias virá. E o apóstolo Paulo chegava com uma mensagem que, vamos considerar, era muito diferente. Então, você ter a esperança da vinda do Messias e alguém dizer, o Messias já veio e foi morto, era muito diferente. Então, aqui, Atos 17, o foco será a mensagem dele para esses gregos
que eram extremamente idólatras. Então agora, Atos capítulo 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro, né, que fala coisas vazias? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Bom, então estamos lendo Atos 17, versículo 18. Bom, explicar para vocês o que eram esses epicureus. Epicureus, eles eram seguidores de um filósofo grego chamado Epicuro. Epicuro de Samos. Ele viveu cerca de 300 anos antes de Cristo. E o que ele pregava era a busca da felicidade. Isso era algo que o mundo todo pregava, né? O mundo filosófico tinha a mensagem de Buda, que era a busca da felicidade. E Epicuro dizia que a filosofia é que podia levar o homem à felicidade. Os filósofos, em geral, eles exaltavam a filosofia. Platão dizia que os filósofos é que deviam governar o mundo. Okay? Não deveria ser algo eleito pelo povo, deveria ser um governo técnico, né? Quem se destacou como pensador, esse é que deve governar o mundo. Então, eles tinham esse pensamento e toda a filosofia era que iria levar o homem à felicidade. Era a essência do que Epicuro pregava, né? E a filosofia dele era muito difundida, inclusive em Roma. Epicuro era muito conhecido. Tinha até hoje, se você algum dia for conversar com algum filósofo, pode ser que ele proponha a você o que é chamado de o trilema de Epicuro, que diz que um Deus não pode ao mesmo tempo ser bom, ser presciente e ser todo-poderoso. Ele dizia isso porque ele dizia por conta da existência do mal. Se o mal existe, nenhum Deus pode ter esses três atributos ao mesmo tempo. Porque eles dizem, se ele é presciente e ele é todo-poderoso, ele sabia que o mal viria à existência. E como todo-poderoso, ele tinha poder de impedir que o mal viesse à existência. Só que ele não fez isso. Então, significa que ele não é bom. E nós explicamos que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele tem sim essas três características, esses três atributos, né? Tá bom? Mas por que ele tem esses três atributos e mesmo assim ele é bom? Porque Deus criou seres livres. Deus criou seres livres. Então, por Deus ter criado seres livres, mesmo ele sabendo que a maldade surgiria entre as suas criaturas, ele não pôde impedir, porque ele criou seres livres, ele deu liberdade às suas criaturas. E também porque Deus não manipula a história, né? Se ele manipulasse a história, eu vou criar só seres que vão me aceitar, que nunca vão me rejeitar. Não, ele estaria manipulando a história. Só que Deus, ele criou seres livres. Então, esse trilema de Epicuro é muito conhecido. Então, era um dos filósofos que mais se destacavam naqueles dias na Grécia, tá ok? Bom, e aí no livro eu coloquei... tinha um certo filósofo chamado Zenon de Sítio. Esse filósofo, ele é um filósofo também muito conhecido.
e ele é classificado, como diz aí que o apóstolo Paulo estava ali, tinha ouvintes, os estoicos. Os estoicos também, eles defendiam, vamos dizer, uma busca pela felicidade. E a felicidade seria encontrada também, o que eles diziam, na filosofia e também na natureza. No bom contato com a natureza, isso te traz felicidade também. Bom, isso tem um fundo de verdade, porque Deus criou a natureza, nós acreditamos, até os animais. Por exemplo, o animal de estimação, tem muitas pessoas que eu já vi o médico, né, o psicólogo, recomendar a ela que ela tenha um animal de estimação, porque alivia o estresse, é uma companhia para a pessoa, né? Às vezes, determinados médicos, que ele fala, eu vi um médico japonês que ele era dono de um hospital que ficava numa fazenda, um parque, né, que ele criou, e que ele tratava das pessoas com os remédios, tudo que era necessário, mas também falava para a pessoa, olha, você tem que ter um período de descanso. Você está vendo esse caminho aqui? Ele vai chegar numa cachoeira. Você vai caminhar 5 minutos, fique ali sentado um pouco, descanse dos seus problemas, para você se recuperar na sua saúde. Então, realmente isso era algo, vamos dizer, pregado, né, entre os filósofos, tá ok? Pois bem, prosseguindo na leitura, versículo 19, Atos 17, versículo 19. Que diz o seguinte: e tomando, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Bom, o Areópago, irmãos, explicando para vocês, era o local onde os filósofos discursavam, né? Onde eles debatiam temas. Então, era assim o centro do pensamento grego. A pessoa, para discursar no Areópago, ela tinha que demonstrar um certo respeito, né? Tinha que demonstrar um certo respeito nas suas palavras, ok? Então, apesar de não ser relatado essa primeira parte do sermão que o apóstolo Paulo falou, tá bom? Na sinagoga, e todos que ouviram ali, mas o que ele vai falar a partir desse momento, nós vemos que ele vai fazer citações de filósofos gregos, tá bom? A partir do versículo 20, eles continuam dizendo, olha, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. E tem um comentário de Lucas, né? Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Ou seja, eles queriam temas, né, que trouxessem um novo conhecimento para eles. A busca por conhecimento era, vamos dizer, vou usar em termo simbólico, né, como uma febre em Atenas. Os gregos, e em especial Atenas, eles eram o centro, né, do conhecimento no mundo. Roma tinha dominado o mundo pela força, mas os gregos, eles continuaram dominando pelo conhecimento. Os romanos tinham uma admiração tremenda pelo conhecimento dos gregos. Não? Um escravo que falasse grego, ele era valiosíssimo. Não? Ele era valiosíssimo. Então, porque os romanos, eles queriam aprender grego para eles poderem ler os textos em grego, porque os gregos, nos últimos 300 anos, os gregos, eles desenvolveram um conhecimento e biblioteca
como não tinha em nenhuma outra parte do mundo. Você já deve ter ouvido falar na Biblioteca de Alexandria. Alexandria continuava sendo o grande centro de estudo do mundo naquela época. Tanto que o maior filósofo entre os judeus era Fílon de Alexandria. Então os romanos admiravam muito. E eu digo que o pensamento grego, ele continua influenciando até o Brasil hoje. Se você conhece alguém que nasceu na Bahia, na cidade de Salvador, como ele é chamado? Soteropolitano. De onde que vem isso? Vem do grego. Soter é salvação. Tanto que a gente estuda soteriologia, né? Doutrina da salvação. E tudo isso é influência ainda do idioma grego, do dialeto grego, do idioma grego, chamado koiné. Até hoje, quando você vai estudar as ciências, normalmente essas ciências elas são chamadas por termos gregos. Psicologia, psique vem do grego, alma. Logia vem do grego, logos, estudo. Então é estudo sobre a alma. Uma exceção é a advocacia, que os romanos eles desenvolveram o melhor código jurídico da época. Então, quando você vai estudar direito, no direito você vai estudar mais termos latinos do que grego. Mas, em termos de ciências, né, tudo você vai ter a influência dos gregos. Então, eles viviam de buscar conhecimento novo. Isso não é, vamos dizer, uma crítica, é algo bom. É algo bom. Bom, no versículo 22, Atos 17, versículo 22, o apóstolo Paulo vai começar, então, a discursar, né? E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Bom, os atenienses, todo mundo, eles conheciam os judeus. Eles sabiam que os judeus, eles acreditavam em um só Deus e não o representavam por imagem de escultura. Ok? Talvez eles ainda nem soubessem que o apóstolo Paulo era judeu. O apóstolo Paulo sabia, o israelita, né, da tribo de Benjamim, considerar judeu. O termo judeu ele passou a significar mais do que a tribo de Judá apenas. Então, se o apóstolo Paulo se apresentasse como judeu, talvez criasse até dificuldade para a sua pregação. Então, talvez ele não tenha se apresentado como judeu ali no Areópago. O versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha, foi uma estratégia do apóstolo Paulo, e lembre-se do significado daquele termo, né? Que ele estava sendo afiado, né? Como estava se preparando, estava sendo preparado para pregar. E ele andando lá, ele vê esse altar ao Deus desconhecido. Bom, eu recomendo a vocês que vocês procurem na internet. É um livro que eu acho que ele não está sendo mais publicado, mas é um livro interessante. O título do livro é Fator Melquisedeque. Ele conta a história desse altar ao Deus desconhecido. E ele diz que isso aconteceu próximo do 6º século antes de Cristo. E nesse livro ele conta que houve uma grande peste em Atenas. E eles começaram a sacrifica um deus a outro, vai sacrificando, e a peste não passava. Estava havendo realmente uma grande mortandade em Atenas. Até que surgiu um homem que ele teve uma ideia: olha, acho que os deuses que nós conhecemos, eles
nesse momento não estão nos atendendo. Nós temos que buscar, vamos dizer, um outro Deus, um Deus que nós ainda não conhecemos. E diz até que teve uma pessoa que teve uma ideia, já sugeriu um nome para esse novo Deus. E até que teve uma pessoa que falou, olha, se nós não conhecemos esse Deus e vamos inventar um nome para ele, pode ser que a gente acabe por ofender a esse Deus. Então vamos orar a esse Deus, vamos sacrificar ele e vamos escrever nesse altar ao Deus desconhecido. Eles fizeram isso e houve cura em Atenas. Bom, o apóstolo Paulo fala, né, que Deus, ele atende a todos os homens. Tanto que na carta aos Romanos, ele escreveu dizendo que Deus colocou uma lei dentro do homem, uma lei da consciência. Essa lei é uma lei escrita no coração do homem, no interior do homem. Essa lei acusa ou defende o homem, ou seja, essa lei ela mostra ao homem o caminho certo. Bom, para indicar ao homem o caminho certo em determinadas coisas. Então, eu acredito nisso? Sim, eu acredito. Veja, esse livro mesmo, Fator Melquisedeque, se você ler esse livro, inclusive, por que ele escolheu esse nome Fator Melquisedeque? Porque Melquisedeque, ele foi um jebuseu. Era assim que eram chamados os habitantes de Jerusalém. Ele era rei de Jerusalém. Vivia num dos piores lugares entre os cananeus. Né? Canaã, filho de Cã, ele foi amaldiçoado junto com seu pai. Então, Canaã também não era uma pessoa correta diante de Deus. E nós vemos pela história que ali em Canaã se desenvolveu a religião de Baal, que era Nimrod. Foi a religião que Nimrod iniciou na Babilônia. Okay? Então, era uma região que realmente ela tinha se desviado. Nos dias de Abraão, 200 anos depois de Nimrod, 200 anos depois de Canaã, Abraão chega naquela região e ele está vivendo lá, ele encontra esse Melquisedeque, que era um jebuseu, o rei de Jerusalém era jebuseu. E esse homem, a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, então ele era um homem correto. No meio de todos aqueles pagãos, 200 anos depois de Nimrod, tinha um testemunho lá, tinha alguém fiel a Deus lá. Ok? Então, eu acredito sim que Deus estava testemunhando para todas as pessoas. Deus não abandonou a humanidade, ficou só com Israel. Não, Israel era um plano para levar a mensagem de salvação às outras nações. Mas Deus deixou um testemunho a todas as nações. Esse livro, Melquisedeque, escolheu esse título por conta disso. E ele conta diversas histórias entre os povos chamados pagãos, que são mensagens que demonstram que Deus, vamos dizer, deixou algum conhecimento da sua verdade, tá bom? Em todos os homens. E diz a história que Fílon de Alexandria, inclusive ele falava isso, que ele acreditava que tinha uma semente da verdade entre os gregos. Ele era um filósofo, né? E eu falo para vocês, eu também acredito. Olha, anos 600 a.C., mais ou menos nesse período, estava nascendo a filosofia na Grécia. Segundo a história, nasceu no ano 640, com um homem chamado Tales de Mileto. E esse homem é interessante porque diz a história que ele falava para os gregos, olha, vocês têm uma seca, vocês recorrem aos deuses. Tudo bem, vocês podem recorrer aos deuses, mas recorra aos deuses por outras questões. As secas nós conseguimos solucionar. Aí como é que você vai solucionar a seca? Ele falou, se eu quiser, eu acabo com a seca aí na região de vocês. Como é que você vai fazer isso? Ele desviou o curso de um rio, fez com que a água chegasse naquela região, e assim eles puderam regar e acabou a seca naquela região.
que não tinha nenhum rio passando naquela região. Então ele falou, olha, isso é estratégia. Existem coisas que você consegue solucionar. As divindades, use para uma relação pessoal. Então, veja, esse homem, de alguma maneira, ele foi, vamos dizer, iluminado para falar para os gregos, olha, vocês devem buscar orar aos deuses, sacrificar aos deuses para uma relação pessoal entre vocês. Ele falava aos deuses, mas é uma semente da verdade, né? E eu digo que talvez a maior semente da verdade foi com um homem chamado Aristóteles, porque você já deve ter ouvido falar que os gregos, eles debatiam sobre qual era o elemento original, se era fogo, se era o ar, se era a terra, se era a água. E Aristóteles, ele falou o seguinte, olha, você pode pensar em um elemento original, tá? Mas você tem que pensar o seguinte, tem que haver um ser, tem que haver algo ou um ser que ele não tenha origem, e para que ele tenha dado origem a todas as coisas. O que Aristóteles está dizendo? Ele está dizendo que tem que ter existido um ser eterno, que ele não tenha origem. Se tudo que nós vemos hoje é originado a partir de algo, mas Aristóteles diz que tem que ter existido algum ser, que ele não tenha origem para ele dar início a esse processo de um originar outro. Então, eu acredito sim que Deus falava assim ao coração dos homens, até porque Jesus Cristo disse, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ok? Então, essa história ao Deus desconhecido, o apóstolo Paulo utilizou, segundo esse livro, teria acontecido próximo dos dias de Tales de Mileto. Tales de Mileto viveu lá em 640, que é considerado o início da filosofia grega, e ele diz que foi no século próximo dos anos 600. Pois bem, o apóstolo Paulo prossegue. Atos capítulo 17, versículo 24 agora. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então, o apóstolo Paulo falou com convicção. O Deus que curou Atenas, que livrou vocês dessa peste, dessa praga, ele é o Deus que eu prego, né? Ele é o Deus que fez o mundo. Ele não citou Aristóteles, mas Aristóteles era o homem mais estudado na Grécia, mais até do que Sócrates, porque Sócrates mesmo, ele deixou poucos escritos, ele nunca abriu uma escola filosófica. E Aristóteles abriu, né, uma escola chamada Liceu. Então, Aristóteles era um dos homens mais conhecidos e mais estudados na Grécia. Então, o que eu acabei de citar para vocês, Aristóteles dizia que o mundo tem que ter sido criado por um Deus eterno. De alguma maneira, o apóstolo Paulo está dizendo isso. E ele diz, olha, esse Deus não habita em templos feitos por mão de homens. É interessante essa argumentação do apóstolo Paulo, e nós veremos como cristãos na história da igreja, eles escreveram obras usando argumentos semelhantes e dizendo, olha, como que o Deus que cria os homens, que, vamos dizer, que dá vida eterna aos homens, que vai receber os homens na outra vida, como que ele pode ser retratado por uma imagem de escultura, ou mesmo como vocês romanos fazem, o Senado aprova a existência ou o reconhecimento de um novo Deus. Porque, segundo a história, Eusébio de Cesareia diz que Roma chegou a conceber a possibilidade, o imperador romano chegou a falar, esse Jesus de Nazaré que é falado tanto aí no Império, né, dizem que ele é Deus, vamos colocar ele também como um Deus de Roma. É mais um para a gente. E acabou que o Senado não aprovou.
Então, ou seja, um Deus tem que ser aprovado pelos homens se ele realmente vai ser reconhecido como Deus. Então, isso é algo completamente estranho, né? O versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ou seja, ele poderia dizer, o Deus que eu prego e que ele curou Atenas, lá nos anos 600, ele é o Deus que Aristóteles chamava de motor não movido. Ou seja, motor é algo que faz girar as coisas, né? Mas esse motor, ele tem que ser um motor que está em movimento eterno. Ele não pode ter origem. Isso é importante quando nós vamos dialogar, às vezes até com um ateu. Vamos considerar Aristóteles, ele é o pai da lógica. Ele é considerado até hoje o pai da lógica. E a lógica do pai da lógica diz o seguinte, tem que existir um ser eterno que deu origem a todas as coisas. O versículo 26, Atos 17, versículo 26. Estamos na nossa leitura da Bíblia, né? Estudando o livro de Atos e agora lendo o texto de Atos. Versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Bom, primeiro eu vou falar aqui para vocês de um só, essa expressão que o apóstolo Paulo usou, tá bom? De um só ele fez toda a geração, ou seja, todos os homens. Não sei se vocês já ouviram falar que o estudo da genética mostra que todos os habitantes da Terra hoje, isso foi estudado, pessoas que habitam aqui na América, na África, na Ásia, seja, quem habita no Japão, Índia, China, Rússia, na Europa, onde você pensar no mundo, eles têm uma mãe em comum e um pai em comum. E isso para o evolucionismo é um problema, né? Porque o evolucionismo diz que a humanidade vem evoluindo há 50 milhões de anos, e o melhor é o tempo que eles dizem que essa mãe de toda a humanidade viveu, há cerca de 3.500 ou 4.000 anos. E esse código genético, a ciência diz que a mãe passa só para os filhos. Então, quem seria os homens que nasceram de uma mulher há cerca de 4.000 anos? É a mulher de Noé. Tá bom? Uma mulher que o código dela está em toda a humanidade, o código que a mãe passa para o filho. Não seria Eva porque, vamos dizer, teve homens que, filhos de Eva, que morreram no dilúvio, né? Tá bom? Então, nem todos que ela gerou estão no mundo, mas a mulher que ela está lá, um código de a mãe de todos, foi o código então que a mulher de Noé passou para os seus 3 filhos, ok? E também tem o pai, a ciência diz, o estudo de genética diz que a humanidade tem um pai único, e que diz que esse pai viveu há cerca de 6.000 anos. Tá bom? Esse código passa para todos os filhos. Esse é Adão. Inclusive, alguns criacionistas cristãos que defendem essa genética, eles se confundem sobre essa diferença de 2.000 anos da mãe de todos os homens para o pai de todos os homens. Porque eles
não analisar essa questão do dilúvio. Tá bom? Então, quando o apóstolo Paulo aqui diz que de um só fez toda a geração dos homens, podemos dizer que a genética, ela comprovou, claro, essa palavra do apóstolo Paulo e o que está na Bíblia. Ok? Bom, esse versículo também, o apóstolo Paulo usou uma expressão aqui, determinando os tempos já dantes ordenados. Irmãos, o que significa isso? Essa expressão aqui é muito interessante. Certamente o apóstolo Paulo tirou de Levítico 23, onde tem lá os tempos determinados por Deus. Dependendo da tradução que você pegar, vai estar escrito lá festas ou solenidades. Mas a palavra hebraica moadim significa tempos determinados. Ou seja, Deus determinou tempos. E aqui, Levítico 23, ele só fala dos tempos determinados, né? E aqui o apóstolo Paulo acrescenta uma informação importantíssima para esses tempos determinados. Ele completa dizendo o seguinte, que ele determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, o tempo que o homem vai habitar aqui na terra. Isso é muito interessante porque nós encontramos na literatura judaica a crença de que os 7 dias da criação representa o tempo de existência da igreja aqui na Terra. O tempo da existência da humanidade aqui na Terra, 7.000 anos. E também encontramos na igreja primitiva um homem chamado Irineu de Lyon, que era discípulo de João, discípulo de Policarpo, que era discípulo de João. E esse Irineu de Lyon, ele diz também isso. Ele diz que quando completar 7.000 anos, acaba a vida aqui na Terra. E é interessante porque esse Irineu de Lyon também, ele diz que quando completar 6.000 anos, Jesus volta. E pela cronologia, essa mensagem de Irineu é interessante, porque pela cronologia vai completar 6.000 anos agora em 2029. Porque completou 4.000 anos na morte de Jesus, que foi no ano 29 da era cristã. Então agora em 2029 vai completar 6.000 anos de existência da humanidade. Então, se Irineu estiver certo na sua fala, na sua escrita, lembrando que Irineu de Lyon, ele escreveu isso próximo do ano 200. Ele morreu no ano 203. Então, foi entre 150 e 200 que ele escreveu, ok? Mas aqui o apóstolo Paulo deixa claro, e nós acreditamos que existe realmente um limite para a habitação da humanidade. Se será 7.000 anos, nós não sabemos. Mas essa interpretação do qual seria esse limite da habitação existia no judaísmo e existia também na igreja primitiva. Não existia também na igreja primitiva. Pelo menos nesses escritos de Irineu de Lyon. Bom, eu extraí aqui, eu vou fazer uma leitura para vocês, um livro, Comentário Judaico do Novo Testamento. Não sei se vocês já viram esse livro. Então ele traz muitos textos de rabinos falando do Novo Testamento. Então eu vou ler um texto aqui que ele fala sobre essa questão do tempo que a humanidade vai existir aqui na Terra. Veja, ele diz o seguinte: Rabino Katina disse: 6.000 anos o mundo existirá, e mais 1.000, né, que seria o 7º, será desolado, como está escrito, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Abaye disse: será desolado 2.000, como se diz, depois de 2 dias ele vai nos reviver. No 3º dia ele vai nos levantar, e nós viveremos à sua vista. Atanadeb Eliahu ensina:
o mundo deve existir 6.000 anos. Nos 2 primeiros 1.000 houve desolação. 2.000 anos a Torá floresceu. E os próximos 2.000 anos é a era messiânica. Bom, alguns desses rabinos estão errados, né? Porque nós já estamos para completar 6.000 anos e a era messiânica ainda não chegou. Talvez você até diga, mas professor, no calendário judaico, nós não estamos para completar 6.000 anos. Nós estamos para completar, nós estamos no ano 5.786. Esse seria o calendário judaico. Existe uma diferença de 210 anos, se nós formos olhar do calendário profético para o calendário judaico. No calendário profético, segundo a Bíblia, nós estamos no ano 5.996, porque passaram-se 1.996 anos desde a morte de Jesus. E foram 4.000 anos de Adão até a morte de Jesus. Então, essa diferença no calendário judaico, ela é resultado de uma manipulação judaica. Isso é comprovado. Isso é comprovado. O calendário judaico está errado. Ele está errado. Ele deveria estar próximo do 5.996. Ainda que tenha alguma diferença no calendário dele para o calendário cristão, vamos chamar assim, ainda que tivesse alguma diferença, seria a diferença de 1, 2 anos, alguns poucos anos, porque eles trazem um calendário desde o Antigo Testamento e nunca modificaram o calendário segundo os estudos históricos, né? Eles nunca modificaram o seu calendário. Só que nós sabemos que eles manipularam esse calendário. Então, eles seguem um calendário manipulado. Então, se eles não tivessem essa manipulação, eles saberiam que está para completar 6.000 anos. Então, não tem como, dentro desses 6.000 anos, ser a era do Messias. Então, a era do Messias é futuro. Ok? É futuro. Bom, vamos retornar então ao livro de Atos, prosseguir na nossa leitura. Estamos lendo Atos capítulo 17. Vamos agora ao versículo 27, que diz: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, olha, por aqueles tempos determinados de Levítico 23, nós, igreja, acreditamos que estava determinado o tempo da salvação entre os gentios, que é a era da igreja, que é o tempo do Pentecostes. Tanto que quando você vai em Levíticos, capítulo 23, lá no Pentecostes, está bem claro que os gentios participavam daquele momento. E foi por isso que a igreja nasceu no Pentecostes. E sempre lembrando, né? Daqui a 3 dias é o Pentecostes, segundo a Bíblia. Vai ser no dia 8, domingo, será o Pentecostes. Ok? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, né? Olha, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo determinado. Agora, o tempo da salvação dos gentios. Ok? Para que vocês buscassem esse Deus, né, que ele chama de Senhor aqui. Se porventura tateando pudessem achar. O que é tateando, né? Já viu um cego, né? Ele vai tateando, né? Usando o tato para poder, ou seja, uma pessoa com dificuldade. Ele está dizendo, não é fácil você pregar para gregos e fala o seguinte, olha, apesar de vocês serem muito bons em termos de conhecimento, de filosofia, né? Quero falar para vocês, em termos de divindade, vocês são um fracasso, porque esse Deus verdadeiro, ele apareceu para vocês, né? Porque curou, quando eles levantaram esse altar ao Deus desconhecido e ali oraram, né?
houve cura, então era para vocês terem feito o seguinte: esse é o Deus que cura, e vocês terem se dedicado a ele. Mas ele é só mais um altar aqui em todos esses altares. Então vocês, eu comparo vocês a um cego que quando procura algo vai no tato, vai tateando, com dificuldade. Com dificuldade, ok? Então, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, ou seja, esse Deus ele está perto de todos nós. Vejam como o apóstolo Paulo ele está com uma mensagem semelhante ao livro Fator Melquisedeque. Ele está perto de todos nós. O versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós sabemos, o poeta que falou isso foi um homem chamado Arato. Ele escreveu cerca de 300 anos antes de Cristo. Então era um pensamento também muito comum entre eles, pois somos também sua geração, ou seja, fomos gerados no pensamento deles pelos deuses, ok? Então veja que importante, você vai discursar entre os atenienses, você demonstrar conhecimento do que eles acreditavam, tanto relacionado ao altar, quanto do pensamento filosófico. De forma indireta, podemos dizer que o apóstolo Paulo citou até Aristóteles. Versículo 30. Versículo 29, né? Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, mais uma vez, ele usou uma linguagem figurada, tateando, né? E agora fala, vocês viviam num estado de sem conhecimento. Você falar isso para o grego não era fácil, porque o ignorância aqui vem do sem conhecimento, que era gnose, né? O que os gregos mais falavam era na gnose, daí que vem até hoje os gnósticos, não? Aqueles que tinham o conhecimento. Tem também os agnósticos, não, aqueles que não têm conhecimento, não? Então, ele está falando claramente para eles, olha, vocês são sem conhecimento. No grego que está escrito é isso. Na nossa tradução apareceu ignorância, mas no grego está escrito, né, que vocês viveram um tempo sem conhecimento. Você fala isso para o povo que era considerado, como eu disse, até pelos romanos, né, pelos outros povos todos, como o povo que detinha o conhecimento. Então o apóstolo Paulo está falando, em relação à divindade, vocês são sem conhecimento. Essa seria a tradução literal. Sem conhecimento. O tradutor escolheu ignorância. Tá bom? Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, os tempos sem conhecimento, e anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia, novamente ele usa a expressão determinado, mostrando realmente que tudo que está acontecendo eram tempos determinados por Deus. Ele determinou um tempo em que a salvação estava nas mãos dos judeus e determinou também um tempo em que a salvação estava nas mãos da humanidade. Não é só dos gentios, não. A salvação está nas mãos da humanidade. Como os judeus rejeitaram, apenas alguns judeus aceitaram, então podemos dizer que está nas mãos dos gentios hoje, porque hoje os judeus rejeitam. Mas o apóstolo Paulo diz claramente que quando eles se converterem, vai ser um momento glorioso para todas as nações da terra. Então, versículo 31, porque tem determinado um dia
em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Bom, o tema ressurreição era um tema que normalmente, fosse ele grego, romano, eles não se dedicavam a esse tema. Podemos dizer que eles desacreditavam mesmo. Por quê? Porque eles não viam ninguém ressuscitar. Israel acreditava porque estava claro nas suas escrituras, principalmente Daniel capítulo 12, e as ressurreições que Elias e Eliseu, e eles acreditavam também que Moisés tinha ressuscitado, né? Então, os judeus acreditavam, mas em geral, eles não acreditavam em ressurreição. Bom, o resultado desse discurso, no versículo 32, Atos 17, 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Ou seja, a grande maioria, pelo visto, eles não creram. Eles não creram. Tiveram assim como uma atitude de curiosidade. Mas o versículo 34 fala de um homem importante que creu. Veja, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita. O que era o Areopagita? Era o homem que organizava aqueles discursos. Era uma autoridade entre os filósofos, ok? O Areopagita, que cuidava do Areópago, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Esse Dionísio é importante porque Eusébio de Cesareia diz que ele depois vai se tornar o pastor da igreja de Atenas, ou bispo da igreja de Atenas, o líder da igreja de Atenas. Essa igreja não vai ter uma carta escrita a ela, mas a história relata que ali se desenvolveu uma igreja de destaque, pastoreada por Dionísio.